Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Estatística Descritiva Básica em Linguística. A aula de hoje vai ser dedicada ao estudo das frequências e distribuições de frequência. Frequência, também conhecida como frequência absoluta, é o número de valores registrados em uma dada população ou amostra. Falando em termos mais simples, uma frequência é a contagem do número de vezes em que um determinado valor aparece a partir de dados extraídos de uma população ou amostra. É a partir da frequência que são calculados as estatísticas descritivas básicas que nos vão levar depois às estatísticas inferenciais. Existem alguns tipos básicos de frequência. Entre eles, a frequência relativa, que é a proporção em percentuais com que dado valor aparece em relação ao total da população ou amostra. A frequência relativa é importante para que a gente estabeleça comparações entre as diferentes taxas de frequência. Já a frequência acumulada é igual a um dado a soma das frequências deste e a de todos os dados anteriores. Na frequência acumulada, vai-se somando os dados anteriores, de maneira que se tem o valor acumulado das frequências passadas. É importante para que se estabeleçam cortes nos dados que foram obtidos. E quando todas essas frequências são organizadas ou em tabelas ou em gráficos, nós temos as distribuições de frequência, definidas, portanto, como uma representação gráfica ou em tabela que aponta o número de vezes em que uma variável estatística aparece em uma amostra. Um exemplo pode nos ajudar a compreender melhor o que vem a ser uma frequência. Se imaginarmos um experimento de julgamento de gramaticalidade, no qual 20 sujeitos julgaram um determinado tipo de construção gramatical numa escala de 1 a 5, podemos ter os resultados organizados nessa tabela. A coluna dos fatores, aqui à nossa esquerda, nos apresenta os valores possíveis de julgamento, ou seja, os itens da escala que foi utilizada. A segunda coluna nos dá o número de vezes em que determinado fator foi registrado na amostra. Então, houve um total de 4 julgamentos para o fator 1, 3 para o fator 2, outros 3 para o fator 3, 5 para o fator 4 e outros 5 para o fator de número 5. Essa ordem toda aqui é a distribuição de frequência dos itens que constituem a construção, o tipo de julgamento, a construção gramatical nesse experimento. A frequência relativa está sendo expressa nessas duas colunas mais à direita aqui. Na primeira, temos uma frequência relativa medida em decimais e, na outra, uma frequência relativa medida em percentuais. Então, 25% das respostas foram no item 5 da escala de julgamento de gramaticalidade nesse experimento. 20% foram para o item 1 dessa mesma escala. E já a frequência acumulada, percebam que ela é a soma da frequência anterior. Então, a primeira taxa é sempre a de 20, igual ao primeiro nível que foi registrado. Mas aqui, esse valor de 35 é resultante da soma da frequência anterior de 20 com a frequência atual de 15. Isso me permite dizer, por exemplo, que cerca de 35% dos dados estão entre os fatores 1 e 2. 50% dos dados estão nos fatores 3, 2 e 1, e por aí vai. O total acumulado sempre terá de ser de 100%, da mesma forma que a soma da frequência percentual tem de ser 100%. Na tabela anterior, usamos um tipo de dado que nós chamamos de discreto. Para relembrar, o dado quantitativo discreto é aquele que não admite fração. Mas quando estamos trabalhando com dados que admitem fração, que são os chamados dados contínuos, como fica a nossa tabela de frequência? Ela não muda muito. O que vai mudar agora vai ser a criação dos chamados intervalos de classe. Classes são criadas de modo a formar um intervalo e conta-se o número de ocorrências que estão dentro daquele intervalo. Então, nesse experimento de fixação do olhar,
nós temos os tempos médios divididos nessas classes aqui. E temos que, por exemplo, na segunda classe, tivemos a ocorrência de 3 dados. O restante da interpretação não é tão diferente assim de uma distribuição de frequência de dados discretos. Reparem que eu tenho também a frequência relativa em decimais, a frequência relativa em percentuais e o percentual acumulado. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que cerca de 15% dos dados estão contidos nessa segunda classe aqui, e que 30% dos dados estão contidos nas classes 1 e 2, conforme foi definido. A densidade é uma medida que mostra a quantidade de dados dentro de cada classe. Quando eu tenho uns valores grandes nos percentuais, ou uma quantidade grande de dados, as frequências, as densidades são maiores. E o ponto médio é o valor médio dentro de cada classe. Hoje em dia, softwares estatísticos nos dão as tabelas de frequência com relativa facilidade, bastando ajustar os valores de alguns parâmetros que o pesquisador deseja para as suas tabelas de frequência. Nós, aqui no nosso curso, alguns tutoriais mostrarão para vocês como fazer tabelas desse tipo, que são muito importantes para que tenhamos uma primeira aproximação com os nossos dados. Uma outra forma de se organizar a distribuição de frequência é a chamada frequência por sujeitos. Nesse caso, os resultados são agrupados, os resultados obtidos por cada sujeito testado são agrupados em uma tabela que mostra-se também as diferentes condições experimentais. Muitas vezes, mais de uma observação é retirada de um mesmo sujeito. Lembrando que observação, como vimos no nosso curso de estatística de design experimental, é cada um dado que eu obtenho de um sujeito. Se eu obtenho mais de um dado de um sujeito, ou a distribuição mostra todos esses dados, que é chamado de frequência bruta, ou é possível também colocar uma média dessas observações. Ao final, pode-se extrair a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação em cada condição experimental. Média, desvio padrão e coeficiente vão ser objeto de aulas futuras aqui nesse mesmo curso. Essa tabela nos mostra um exemplo de frequência por sujeito. Repare que nós temos nesse experimento 4 condições experimentais, e é bom relembrar condições experimentais, vocês que fizeram o curso de design experimental, e quem não fez, recomendamos que façam, ok? Então, nós temos aqui 4 condições experimentais, 20 sujeitos que foram testados e os resultados obtidos por cada sujeito em cada condição experimental. Aqui, eu tenho um dado que pode ser ou uma única observação extraída do meu sujeito, ou a média das observações extraídas desse sujeito número 1, por exemplo. Aqui, ao final, eu tenho a média de cada condição experimental, para que a gente já possa fazer uma primeira comparação entre as diferentes condições experimentais. Tenho também o desvio padrão em cada condição e eu tenho o coeficiente de variação também em cada condição. Curioso para saber o que são média, desvio, padrão e coeficiente de variação? Aguardem as nossas próximas aulas aqui mesmo no nosso curso. Uma outra maneira também de se organizar os dados é a frequência por item. Nesse caso, os dados de um experimento também podem ser organizados de acordo com os itens experimentais usados. Nessa tabela, os dados são agrupados pelos sujeitos em cada item experimental. E essa forma de organização é útil para poder se verificar se um determinado item favoreceu ou desfavoreceu um determinado resultado. Nesse sentido, a frequência por item ela é corroborativa dos resultados obtidos na frequência por sujeitos. E aqui nós temos um exemplo bem semelhante. A diferença da frequência por itens é que, ao invés de organizarmos os resultados em cada sujeito, nós organizamos pelos diferentes itens que foram usados. Uma tabela de frequência por itens, portanto, vai ter de ter nas suas linhas a mesma quantidade de itens que foram usados no experimento. Okay? Da mesma forma que a frequência por sujeitos vai ter que ter lá registrado o número de sujeitos que foi usado. E, ao final,
pode-se extrair as mesmas estatísticas descritivas, ok, que foram usadas na distribuição por sujeitos. E assim a gente encerra essa aula com os conceitos fundamentais da estatística. Vimos na aula de hoje as distribuições de frequência, as diferentes maneiras que eu tenho de organizar de maneira preliminar os meus dados, de forma a poder extrair deles futuramente algumas conclusões. As distribuições de frequência formam uma parte fundamental do processo, porque uma tabela de frequência mal feita distorce completamente os nossos resultados. Então, a partir do momento em que se tem alguns resultados, organize as distribuições de frequência por sujeito, por item. Faça também uma distribuição de frequência por classes, caso tenha dados contínuos, ou por normal, certo? Caso você use os dados discretos. Analise com bastante cuidado esses resultados para ter uma ideia do comportamento dos seus dados. Para outras análises, continue nos acompanhando aqui. Na nossa próxima aula, vamos ver lá como montar gráficos, uma boa forma de se interpretar os resultados obtidos. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá e obrigado.